pessoal, novas imagens vieram à tona e trouxeram mais uma vez a verdade escancarada envolvendo poderosos de Brasília. Veja agora essa denúncia gravíssima que fez o jurista Jeffrey Chicchini e voltamos logo a seguir. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei. Quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100 que desapareceram? E aí, o ministro não gostou muito, lembram disso? E, inclusive, cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha já pergunta respondeu, já tem quando os invasores chegaram? Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. Imagens? As quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta... Tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens... nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente. O Flávio Dino disse isso. Olhem só. É esse o caminho. Justamente a respeito disso. É esse o caminho. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né? Mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino disse que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse,
disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Tá aí, gente, mais uma prova que sempre estivemos certos. Antes tarde do que nunca. Hoje, mais um membro da nossa magnânima, divina Suprema Corte decide pular fora do barquinho do Moraes e Dias Toffoli. E é uma coisa que está acontecendo de forma irreversível. Todo mundo já sabe que esses dois não vão durar muito tempo ali e se atrelar à imagem deles representará um perigo de até sofrer um impeachment no ano que vem. Todo mundo sabe que está tendo uma certa briga ali dentro, né? O Fachin quer moralizar a instituição, mas ao mesmo tempo tem alguns ali que querem manter o STF como sendo uma espécie de pedra da ditadura brasileira, um obstáculo para a nossa liberdade. E estão, na verdade, se blindando, se protegendo, porque não podem ser julgados pelos crimes que eles cometeram. Nós temos 3 pessoas que já demonstraram ser as pessoas sensatas ali dentro. Isso foi visto ao longo dos últimos meses. André Mendonça, Cássio Nunes e o Fux. Fux recentemente reviu os votos dele do 8 de janeiro e decidiu que o certo seria não condenar aquelas pessoas. Isso foi um feito histórico, tá? Fachin é um também que, como presidente da corte, está vendo que a corte está com uma rejeição recorde por culpa de Moraes e de Dias Toffoli. Então até agora são 4, correto? Mais uma pessoa acaba de pular fora. E acredite, é uma pessoa que votou a favor da censura temporária nas eleições de 2022. Lembra do caso do Brasil Paralelo, quem deu a facada no Bolsonaro? Que ela falou assim, eu sou contra a censura, mas nós vamos fazer só um pouquinho de censura agora. Ela mesma, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que votou favorável às prisões, Carmen Lúcia que foi de certa forma capacha do Alexandre de Moraes, a única mulher da nossa Suprema Corte, disse isso aqui numa entrevista. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Aqui ela está falando que a convivência está difícil com os colegas da Suprema Corte. Será que é uma convivência difícil com Moraes, Toffoli, Flávio Dino, Gilmar Mendes? Não acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso. Aqui ela admite que o Supremo não pode ficar como está, que essa falta de transparência, na verdade ela está falando assim, a rejeição do Supremo está insuportável e está afetando até a convivência entre os colegas. Acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso, desde pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, cada vez mais nós temos uma série de medidas lá dentro que são tomadas exatamente visando isso. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar. Ah, mas se tem uma coisa que o STF precisa fazer é aperfeiçoar, né? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade. Peraí, cada vez mais a gente escute a sociedade? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. Aqui nessa frase ela admite o seguinte: a população brasileira não confia na Suprema Corte mais, rejeita a Suprema Corte, 66% querem votar em senadores compromissados com o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli, mas o curioso é que os colegas dela falam sempre que a Corte Suprema não pode estar sujeita à opinião pública, ela tem que estar sujeita à Constituição. Aqui a Carmen Lúcia está mostrando claramente que ela não aguenta mais. Isso aqui é um discurso de alguém que não aguenta mais Alexandre de Moraes, não aguenta mais o Dias Toffoli, sabem que essas pessoas estão destruindo a reputação da Suprema Corte, pode incluir aí também o Flávio Dino, que é outro que tem feito uma cagada atrás da outra, e o Gilmar Mendes também, que é outro que está arrebentando com a credibilidade da Suprema Corte. Antes tarde do que nunca. O Fux também acordou para a vida, Carmen Lúcia está acordando para a vida. Então, se a gente for somar, nós temos hoje 10 ministros no STF. Desses 10 ministros, Fux, André Mendonça, Cássio Nunes, Carmen Lúcia e Fachin já entenderam, metade, já entenderam que o que está acontecendo ali passou de todos os limites. Tem uma vaga em aberto, que é a que o Barroso deixou quando ele foi sair para o seu retiro espiritual.
O Lula quer colocar nessa vaga o Messias. Sabe quem está apoiando o Messias? Gilmar Mendes. Nesse momento, a próxima escolha do STF, ela vai decidir se o STF volta a ser uma corte ou continua sendo um tribunal de exceção. Com o Messias e com o apoio do Gilmar Mendes, vai tribunal de exceção. É o capacho do Lula, é o garoto de recados, é o cara que defende aborto, é o cara que defende a censura, que se gaba de ter mandou Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, é o cara que está sendo investigado, eu deveria estar sendo investigado no roubo do INSS por ter protegido bandido. Então, nós temos que impedir o Messias de entrar no STF. E vamos impedir, vamos segurar essa vaga. Senadores, segura essa vaga até o próximo presidente assumir, que vai ser o Flávio Bolsonaro. É isso que a gente deveria fazer. Amigos, vocês sabem por quê que o Gilmar Mendes fez o que fez com o Alessandro Vieira? Porque atacou publicamente o Senado, porque o Alcolumbre traiu os senadores. O Alcolumbre, ele cortou a cabeça de todos os senadores, colocou numa bandeja de prata e entregou para o Gilmar. E eu vou te mostrar isso. Por que eu estou dizendo isso? Agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like. Diz a Veja o seguinte, que na terça-feira passada, quando havia aquela crise toda, estava à beira do indiciamento dos ministros do STF pela CPI do crime organizado, pelo Alessandro Vieira, sabe o que o Davi Alcolumbre fez? Sabe o que ele fez? Ele disse isso a interlocutores, que ele pegou um telefone e ligou para os ministros para acalmar os ânimos. E quando eu digo para os ministros, vamos lá, ele ligou, a gente sabe muito bem para quem. Quem que manda no STF? Quem que manda nos ministros? Moraes? Não, errou. Gilmar. O Gilmar é o chefe. O Gilmar pensa, o Moraes caneta. O Gilmar pensa, o Moraes executa. Ligou muito provavelmente para o Gilmar. E sabe o que disse, além de acalmar os ânimos? Disse que não tinha como controlar, e aqui é aspas da Veja, disse o Alcolumbre que não tinha como controlar loucos de hospício na CPI, mas que ele ia fazer aquilo que lhe era possível. Olha, esse é o cara que devia estar defendendo o Senado. Ele dizendo que os senadores são loucos de hospício, e ao invés de dar uma satisfação para os senadores, estava dando satisfação para os ministros. Uma pessoa que é o presidente do Senado, que a CPI do Senado, ela indicia ministros e ele liga para os indiciados, e não para os senadores, para protegê-los. Em vez de ligar para os senadores para dizer, vou proteger vocês porque vocês estão indiciando, não, vou ligar para os indiciados e chamar os que estão indiciando de loucos de hospício. Esse é o Alcolumbre. Meus queridos, e aí o Alessandro Vieira, os membros da CPI, os senadores querendo que o Alcolumbre tome uma providência, tá tudo invertido. O Alcolumbre está na mão dos ministros, meus caros. Você entendeu? Então, ao invés de se solidarizar com os senadores, foi se solidarizar com os ministros, com os indiciados. Em vez de prestar apoio ao Alessandro, foi a prestar apoio ao Gilmar Mendes. O Alcolumbre está vendendo os senadores para os ministros. Você entendeu? É isso. É isso que está acontecendo. Está tudo de ponta cabeça, tudo ao contrário, como o mapa lá do IBGE, do cara do IBGE que está sendo inclusive procurado aí querendo que o Ministério Público atrás dele, de tão gênio que ele é. Bom, o Alcolumbre representa o Senado e não o STF, mas hoje ele representa, formalmente, mas ele representa os valores dos ministros e não os do Senado. Ele tinha que ser a última trincheira do Senado, a última trincheira do Legislativo. Devia ser aquele que protege o Senado, mas é o que vende os senadores. Então é óbvio que
se o porteiro, se o rei do Senado, se aquele que é o porteiro da tua casa abre a porta para o inimigo, você acha que o inimigo tem medo de entrar? Se aquele que é o rei que está sentado na cadeira do trono do castelo está batendo palma para os invasores, você acha que os invasores vão ter medo? Vão ter medo uma pinóia. O Senado está vendido porque o primeiro a colocar a plaquinha de vende-se baratinho é o próprio Alcolumbre. E vendeu para quem? Vendeu para esses ministros a quem ele ligou. Meus amigos, enquanto o Alcolumbre estiver nessa cadeira, nós não temos um Senado. É isso. Tão simples quanto isso. Pessoal, ministros do STF, ministros da Corte Suprema que mudam o discurso para se adequar às narrativas esquerdistas, para tentarem encobrir aquilo que aconteceu nos atos de 8 de janeiro e essa denúncia que trouxe Jeffrey Chikine envolvendo o ministro Flávio Dino, o ministro Moraes, é gravíssimo, porque a internet não deixa a mentira prevalecer e isso tudo que foi divulgado é gravíssimo, pessoal. Isso que trouxe também o deputado Gustavo Gayer envolvendo a ministra Carmen Lúcia, que ora foi a favor do cerceamento da liberdade de expressão, foi a favor do descumprimento da Constituição. Agora ela quer também pular fora de todo esse emaranhado que está virando o STF, pessoal, após o escândalo do Banco Master, envolvendo o ministro Moraes, envolvendo o escritório com pagamentos milionários da esposa de Moraes, o resort Itaiaiá, o resort de Dias Toffoli, que tem até mesmo uma sala de jogos proibidos ali, pessoal. Isso tudo que explodiu neste ano, ainda no governo petista de Lula. Ele acabou voltando à cena do crime e está assim omisso diante de toda essa situação, permitindo com que esses desvios milionários aconteçam nesse governo. E isso, pessoal, é uma vergonha para o povo brasileiro, é uma vergonha para o Brasil. A gente vê mais uma vez a impunidade prevalecendo e aqueles inocentes, devido àqueles atos de 8 de janeiro que estavam ali se manifestando em favor do patriotismo, em favor da liberdade de expressão, estavam ali lutando por seus ideais. Muitos ainda se encontram presos com penas absurdas, pessoal. E o maior exemplo deles é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra ali cumprindo aquela pena em prisão domiciliar de 27 anos de prisão. Que país é esse? Que Brasil é esse? Onde vamos parar? E muito mais ainda está por vir. Ainda há coisa escondida por debaixo do pano envolvendo esses atos de 8 de janeiro, porque com o passar do tempo aparece uma imagem, uma foto, uma narrativa que faz aumentar a revolta do povo contra a injustiça imputada àqueles que se encontram ali presos, privados da liberdade, privados do convívio dos seus familiares, privados de trabalhar, de ter uma rotina de vida normal. Pessoal, e onde nós vamos parar em ano eleitoral? Vídeos como esses precisam ser compartilhados para que a verdade apareça, para que a verdade venha à tona. E se você é novo aqui, eu já te peço que se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família, deixe a sua opinião sobre esse vídeo que você viu, sobre isso tudo que você viu aqui pra gente nos comentários e até o próximo vídeo.